Pode se sentar. Nós vamos continuar meditando sobre a igreja que perdoa. É o tema desse mês. E nós temos muito o que aprender ainda sobre perdão. Nós temos muito a que viver sobre a questão do perdão. E Jesus, ele tem os seus meios, ele teve os seus meios de deixar registrado para nós a questão do perdão. Quando a Bíblia fala sobre perdão, é um ato de fé e um ato que nós precisamos agir fazendo, porque basta nós termos uma ação. Perdoar não é fácil. Quem acha que perdoar é fácil? Não é fácil. Imagina Deus olhando para nós e tem que perdoar todos os dias. Também não é fácil. Mas a Bíblia fala que Ele nos amou de uma forma que nos perdoou. Então não há como existir reino e reis que não se dobram ao nome do Senhor. Não. O reino e o rei mais poderoso foi Jesus. E Ele se rendeu lá na cruz. Ele se humilhou, se fez como um homem. Ele veio como homem para mostrar o seu amor por nós e dizer que sim, nós podemos perdoar. Sim, nós podemos ter essa ação de nos perdoar. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14. É impossível não se emocionar quando o Espírito Santo ele fala forte aos nossos corações. Eu ainda estou aprendendo a equilibrar a minha emoção em minha voz, porque quando eu fico nervosa ou emocionada, minha voz treme muito, e já não é muito bonita. E ainda se trema, só Jesus me vai abençoar, né? Mas amém. Mateus 6, 14, 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Às vezes a gente olha assim para os evangelhos e para os ensinamentos de Jesus e a gente acha tão impossível a gente fazer. Às vezes a gente olha assim e fala assim: ai meu Deus, vai ser muito difícil obedecer esse mandamento. Mas a Bíblia ela deixa bem claro para nós. Ela nos ensina muito claro o poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem, a soberania que Deus tem. Ele não se limitou a isso para deixar a revelação dele para nós. É por isso que ele fala assim: ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É um ato de obediência, é um ato de fé. Então, se nós fazemos, nós também vamos receber aquilo. Às vezes nós pensamos assim: eu não vou fazer porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter esse retorno. Mas aqui o que o próprio Jesus nos ensina, de que se nós perdoamos aos homens, nós somos perdoados por Deus. Por que Ele quer nos ensinar isso? Porque o perdão, ou melhor, a falta de perdão, ele nos amarra àquela tristeza. Ele nos amarra àquela situação. E aí a gente não consegue ver nada que está ao nosso redor. A gente não consegue perceber nada que está ao nosso redor. E lembra que a Bíblia fala que nós somos espirituais. Se somos espirituais, nós não podemos ficar presos às coisas que vai nos afastar do Senhor. Mas e aí, como que nós vamos soltar ou liberar essas coisas
suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É simples. É o básico. Quando Jesus ele fala isso, além desse ensinamento, além desse mandamento, de outros que ele fala, ele deixou tão simples que é para qualquer pessoa entender. Mas às vezes nós, com o nosso coração fechado e dependendo daquela situação que nós estamos passando, a gente não quer cumprir a vontade do Senhor. E aí a gente fica amarrado naquela situação. E aí a gente não consegue ver a nossa vida desenvolver. A gente não consegue ver a nossa família feliz. A gente não consegue ver coisas ou sonhos sendo realizados por causa da falta de perdão. E quando nós falamos de falta de perdão, não é só naquele momento. Às vezes são situações que ficaram no nosso passado, na nossa mente, que a gente fica agarrado. Sabe assim, aquelas coisinhas que a gente fala assim, se fulano não vier aqui me pedir perdão, eu não vou perdoar ele. Porque ser humano é assim, né? Se fulano não passar aqui na minha casa, se ajoelhar, se humilhar, se rasgar na minha frente, eu não vou perdoar ele. Jesus falou isso? Não. Ele simplesmente falou: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Libera. Libera essa situação. Amém? Libera. Todos os dias precisamos do perdão de Deus. E da mesma maneira precisamos perdoar e pedir perdão também àqueles que nos são próximos. Perdoar é dom de Deus, é ter comunhão com o Pai e ser templo do Espírito Santo. Precisamos perdoar para sermos perdoados pelo nosso Pai. A Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Espírito Santo. Se ele fala que ele é santo, então ele não tem abertura nenhuma para nenhum pecado. Pecadinho é um pecadão que a gente escuta, mas pecado é do mesmo jeito. Mesmo que for um pequenininho ou um grandão, é pecado da mesma forma. Ele não tem espaço. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, os nossos corações eles não podem ter espaço para o pecado. Não pode achar nenhuma gotinha de sujeira no nosso coração. Mas aí como que a gente faz para ter esse procedimento? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Em Lucas 23 e 34, se você puder, por favor, abrir sua Bíblia. Lucas 23 e 34. Nós vemos a oração de Jesus lá na cruz. E isso me chama muito a atenção. A Bíblia fala que ele veio ao mundo como um homem. Vamos dizer assim, que ele se humilhou, ele se rebaixou, veio como um homem. Ele chegou até no nosso entendimento, ele sendo Deus, para mostrar lá na cruz tudo que está escrito que a gente pode cumprir. E aí, em Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse versículo, revela sua compaixão e misericórdia, mesmo em meio a um cenário angustiante. Às vezes nós olhamos assim para Jesus lá na cruz, e há momentos que a gente fica sem acreditar. Jesus passou tudo aquilo, porque o homem, o ser humano, ele primeiro quer ver, tocar, para crer, não é isso? Para acreditar que aconteceu. Não vimos Jesus na cruz, não vimos o sangue dele sendo escorrendo do seu corpo, as marcas. Mas aqui ficou registrado que Jesus ele passou tudo isso por nós. Agora imagina, o Deus lá na cruz se humilhou como homem,
Ele veio como homem. E naquela hora de angústia, ele ainda mostrou compaixão e misericórdia pelo ser humano. E aí o que ele fez? Ele orou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E nós, como seres humanos, a Bíblia fala que somos feitos menor que os anjos. A gente não quer perdoar. É ou não é? A gente não quer perdoar. A gente olha para a situação, a gente olha para aquele sentimento que a gente está passando, e aí a gente já julga a pessoa, fala assim: não, fulano não merece meu perdão. Se Deus me perdoar, fulano nem merece meu perdão. Essa situação que aconteceu, nunca na minha vida, jamais eu vou esquecer. Realmente a gente não vai esquecer, porque isso não seria perdão, seria amnésia. A gente não vai esquecer. Mas quando nós liberamos perdão, nós lembramos da situação e não nos machuca mais. Isso é, como diz aqui, compaixão e misericórdia, que ninguém pode fazer senão o próprio Jesus lá na cruz. E lá na cruz, num ato de angústia, de dor, sabe o que isso nos ensina? Que naquele momento que nós somos machucados, que somos desprezados, que somos até humilhados, nós devemos orar e falar: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Perdoa. E aí, quando a gente entende o que é compaixão e o que é misericórdia, a gente consegue perdoar. Porque perdão e o ato de perdão não é para qualquer um. É para aqueles que creem nas Escrituras. É para aqueles que deixam os seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor Ele tem para nós. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência. É pelo Espírito. Quando nós deixamos nossos ouvidos abertos e ficamos atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar, nós conseguimos entender a revelação da palavra. E aí, na hora que é necessário praticar, é mais fácil. É ou não é? É mais fácil. Mas, se nós queremos fazer e praticar com força e violência, a gente não consegue. A gente não consegue. Porque primeiro tem que ser por fé e obediência àquilo que o Senhor Ele tem nos ensinado. Deus, Ele é onisciente. E o que quer dizer onisciente? Que qualifica a pessoa cujo saber é ilimitado, que domina qualquer ciência. Quando eu estava estudando, eu estava assim pensando: Senhor, e aí, o que eu vou falar sobre perdão? Porque nós temos ouvido tantas explicações e tantos versículos, mas sempre o Senhor Ele tem algo a mais para nos ensinar. E isso foi o que veio no meu coração, de que Deus, no seu poder, na sua glória, Ele se limitou a ser homem para nos mostrar que nós podemos perdoar. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas no meu coração está muito claro isso, que o próprio Jesus, a Bíblia fala que Ele veio como homem. Imagina só, o Deus veio como homem, se entregou lá na cruz e Ele disse: sim, você pode perdoar. E Ele orou: Pai, tem misericórdia. Quantas vezes a gente consegue fazer isso quando a gente está num momento difícil? Quase nunca. Mas é esse o passo de nós vivermos uma vida abençoada. É naquele momento de angústia, nós levantarmos nossas mãos, clamarmos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tenha compaixão. E Deus, no seu poder,
mostrou que nós podemos perdoar. Em Miqueias 7:18, Miqueias 7, ele demonstra também um pouco mais do que a soberania de Deus. Por que eu estou levando por esse caminho? Porque nós ouvimos muito e há muitos anos dizer que quem perdoa é... Não é assim? Se alguém vem nos aconselhar, perdoa fulano, perdoa essa situação. Ah, perdoar é poder de Deus. Mas Jesus nos ensina de que se nós perdoamos a quem nos ofende, nós somos perdoados. Em Miqueias 7:18-19 diz assim, ó: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que quer dizer esse versículo? Quando nós lemos, nós achamos assim, que Deus ele vai pegar todos os nossos pecados e vai lançar lá no mar, não é? Lá no esquecimento. Mas é mais que isso que Deus ele quer mostrar. Diante de toda a descoberta, de tanto conhecimento que o homem tem, vocês já viram chegar na profundeza do mar? Quando passa filme, ou quando passa assim, algum estudo que eles falam, descoberta, eles provam que o mar ele é profundo, não é isso? Então aqui quando Miqueias fala assim, e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar, Deus ele está se mostrando assim, que ele como Deus, ele deixa a palavra dele tão simples, para que nós possamos compreender o fato de que mesmo nós sendo pecadores, com todos os nossos pecados, ele nos perdoa e ele lança lá na profundeza do mar, dizendo que isso não vai atrapalhar de nós termos um relacionamento com Deus. Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. E aí Satanás ele quer provar para nós que não somos merecedores do perdão, que não podemos perdoar e que se alguém nos ofender, a pessoa tem que morrer de alguma forma, executada, chicoteada, sei lá, maltratada, porque ela nos magoou. E quando nós magoamos alguém? E quando nós falamos algo que magoou o nosso irmão? Será que ele também nos sentiu? E aí nós nos sentimos os poderosos. Ah, vou perdoar não. Fulano não merece perdão. Mas aqui a Bíblia fala que ele, Deus, lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Onde o homem com todo o seu conhecimento, com todo o seu esforço, demorou para chegar lá, ou como eu não sei muito explicar as profundezas lá, como eles investigaram e como chegaram. Deus ele quer mostrar assim, sabe os seus pecados? Eu lanço lá, eu lanço tudo lá, bem longe, porque a profundeza do mar é muito longe. E aqui em Hebreus, capítulo
não vai esperar que Deus vai descer lá do céu de novo e fazer isso, porque Ele não vai. Ele já fez lá na cruz. Ele já fez lá na cruz. E Ele já mostrou que nós podemos perdoar. Amém? Ah, mas até hoje eu perdoei. E se amanhã acontecer de novo? Perdoa de novo. Quantas vezes nós não pecamos durante o dia? Por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que nos esforçamos, né? Vemos ao culto, cantamos, oramos em línguas, quando a gente não vigia o que a gente faz, a gente peca. Aí o que a gente faz? Perdoa, Senhor. Imagina se Deus estivesse olhando lá de cima e falando assim: mas você é cara de pau, e você me pede perdão todo dia. Todo dia. Mas Deus, Ele tem compaixão e misericórdia por nós. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Hebreus fala assim que Ele não vai mais se lembrar. Por que Ele não vai mais se lembrar? Porque a Bíblia, ela fala que nós andamos pela fé. E quando ela fala que nós andamos pela fé, é um ato de fé praticarmos a palavra. Não é nos forçando, não é nos maltratando, é falando aqui dentro do nosso espírito. E quando a revelação da palavra de Deus, ela chega até o nosso coração, que simboliza o nosso espírito, não há rei, não há poder, não há reino que resista a essa palavra. E por mais que a gente olhe e fale assim: essa situação jamais eu vou esquecer, realmente você não vai esquecer, mas ela vai se dobrar ao nome de Jesus. Porque o rei se dobra, os reinos se dobram. Por que nós, como humanos, não vamos nos dobrar ao nome de Jesus? Nós, como menos que anjos, não vamos se dobrar ao Deus que nós conhecemos. Quem é perdoado ama. Em Lucas 7, diz assim alguns versículos: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu um perdão. Perdão gera gratidão. Esperamos tantos reconhecimentos, esperamos tantas coisas, porque o ser humano, ele quer viver pelo que ele sente, pelo que ele vê. Mas a Bíblia fala que nós devemos andar pelo que nós cremos e pelo que diz as Escrituras. Se nós queremos ser felizes, abençoados, nós precisamos andar de acordo com o que as Escrituras elas dizem para nós. Quem muito perdoa, muito ama. Muito ama. Quando você consegue entender o que é perdão, o seu corpo, a sua alma vai ficar mais leve. Você consegue ter um ambiente mais tranquilo ao seu redor. Aquelas coisas que te maltratavam, que te cutucavam, quando você entende o que é perdão, começa a ficar suave. Você vai até lembrar, porque nós não temos amnésia. Nós lembramos, mas não nos traz peso. E aí nós entendemos de Jesus. Ele teve compaixão de nós lá na cruz, porque eu, pecador, ser humano limitado, não vou ter compaixão pelo meu irmão, não vou ter misericórdia
ele só fala assim: perdoa, libera. Ah, Jesus, mas se eu olhar para a pessoa eu vou lembrar. Sim, você vai lembrar, mas não vai te trazer peso. Não vai trazer peso, porque o peso Jesus levou lá na cruz, e ele lá ferido, maltratado, humilhado, negado, ele levantou os olhos para os céus e orou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Então nós vamos fazer essa oração de rendição ao Senhor, independente do que veio à tua mente agora. Porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, quando nós falamos de assuntos, vem lembranças às nossas mentes, mas não são para ficar fixas. É para nós liberarmos, é para nós sermos curados, é para nós levantarmos, darmos frutos e esses frutos permaneçam para a glória do Senhor. Então você feche seus olhos aí mesmo onde você está e faça essa oração ao Senhor. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor, por esse momento que eu estou passando. Eu já te pedi muitas vezes, eu já clamei muitas vezes, e eu não sei como agir nessa situação. Eu não sei como falar, Senhor, nessa situação. Mas tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tenha compaixão. Haja, Senhor, no meu coração. Haja na minha mente. Limpa o meu coração. Renova, Senhor, as minhas forças. Em nome de Jesus. E que mesmo, Senhor, eu tenha essas lembranças, mesmo que eu lembre dessa situação, mas não vai mais me trazer peso. Não vai mais me trazer peso. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Perdão gera gratidão. E o que mais nós queremos, Senhor, é manifestar a Tua graça através de nós. O que mais nós queremos, Senhor, é manifestar o Teu poder através de nós. Então venha, Senhor, nesta manhã, nos ensinar a praticar o perdão. Nos ensinar, Senhor, a caminhar na Tua verdade. Nos ensinar, Senhor, a ter esse ato de obediência, a ter esse ato de rendição, porque o Senhor nos chamou, não foi para ficarmos agarrados às coisas do mundo, não foi para ficarmos agarrados às situações que vão nos travar. O Senhor nos trouxe para a libertação, o Senhor nos trouxe para a salvação, o Senhor nos trouxe para esse mundo, para essa terra, para que possamos manifestar a Tua glória, para que possamos, Senhor, dar frutos espirituais, e esses frutos permaneçam, e desses frutos gerem outros frutos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Sempre lembre disso. Não há rei, não há poder que não possa se dobrar ao nome de Jesus.